Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Para o Echo Journal Club de hoje, qual foi o artigo que você separou para a gente? Hoje o artigo vai ser de ventrículo direito. Quem não gosta de saber mais sobre o ventrículo direito, né? Então, esse é um artigo da JACE, agora de 2025, sobre a associação, então, da fração de ejeção do ventrículo direito ao 3D e os desfechos intra-hospitalares de cirurgias cardíacas. Então, foi um estudo multicêntrico, conduzido, então, pelos médicos lá da Cidade do México e dos Estados Unidos. Eu vou introduzir, então, o porquê deste estudo. Bem, a cirurgia cardíaca, então, ele é muito realizada em todo o mundo, o tratamento de várias condições cardíacas. E embora a cirurgia cardíaca melhore, então, a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes, esses benefícios dependem da gente fazer um estudo de estratificação e risco antes da cirurgia. Os scores de risco atualmente utilizados, o score 2, eles não incluem a fração de ejeção do direito. Então, os autores que queriam saber, será que precisa dessa avaliação do direito? Será que tem benefício? Então, o objetivo do estudo é avaliar se a fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo 3D prediz resultados adversos em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, depois do ajuste pelo Euroscore 2. Então, foi isso que é feito. Foi um estudo prospectivo multicêntrico de pacientes adultos que iam ser submetidos à cirurgia cardíaca de 2019 a 2023. E a avaliação ecocardiográfica foi feita com ecocardiograma transesofágico pré-operatório, focando ali na função do ventrículo direito. Bem, após as imagens sendo adquiridas, foi feita uma análise offline, usando o software da Tontec, e a fração de ejeção reduzida do ventrículo direito ao 3D foi definida como abaixo de 45%. Bem, o que eles queriam saber? Os desfechos primários é o quê? Mortalidade hospitalar ou necessidade de dispositivo de assistência ventricular temporária. Os desfechos exploratórios eram tempo de ventilação mecânica e tempo de inotropos. Então, vamos avaliar como que a fração no VD impacta nesses desfechos. Então, a população de estudo foram 248 pacientes, foi um número bem bom, né? A idade média de 60 anos, a maioria de pacientes masculinos, cirurgia valvar foram 65% e revascularização miocárdica 31%. 69% dos pacientes desse estudo tinham fração de ejeção do VD normal, 3D, e apenas 31% tinham fração de ejeção do VD reduzida. Bem, como é que é a análise, então, do ventrículo direito? A fração de ejeção do ventrículo direito era adquirida pelo transesofágico, e aí importava-se os dados do 3D, do VD, para fazer a aquisição. Então, o software determinava automaticamente a borda do VD no final da diástole e da sístole, e aí fornecia visualizações do VD, um molde do 3D,
uma curva de volume e dados volumétricos específicos, certo? Bem, foram adquiridas várias variáveis ecocardiográficas, tanto do esquerdo quanto do ventrículo direito. O ventrículo direito, os diâmetros basais e médio, os volumes, a fração de ejeção, o TAPS, o FAC, o estudo da parede livre do ventrículo direito, a pressão sistólica da artéria pulmonar e o acoplamento, né? VD, artéria pulmonar, calculado, então, pelo TAPS, pela regrinha que a gente já fez, né? A gente já falou no podcast passado, então, o TAPS sobre a pressão sistólica na artéria pulmonar. Bem, em relação aos parâmetros de função do ventrículo direito, 48% dos pacientes, a maioria dos pacientes tiveram, a média de pacientes tinha uma fração de ejeção do VD normal, 48% que foi a média da fração de ejeção do ventrículo direito. O TAPS médio desses pacientes foram de 18%, a FARC média foi de 39%, e o strain da parede livre do ventrículo direito deu de 23%. Então, esses foram os dados médios dos pacientes. E, então, vamos passar, então, para o desfecho primário. A gente tem, então, os desfechos o desfecho primário e a mortalidade hospitalar ou necessidade circulatório temporário. Então, aconteceu em 11% desses pacientes. E a fração de ejeção do VD diminuída, então, apresentou 3 vezes o risco de desfecho primário, são aqueles pacientes que tinham VD normal. Então, se vocês conseguirem ver na tabela, aqui nesse gráfico, quem tinha fração de ejeção abaixo de 45% teve um outcome muito pior que os pacientes que tinham uma fração de ejeção normal. Então, após os ajustes pelo Euroscore 2, que é a atual classificação de risco que a gente tem para a cirurgia cardíaca, esse grupo de fração de ejeção diminuída apresentou 2,5 vezes o risco do desfecho primário. Então, o hazard ratio de 2,6. Sei que a gente já imaginava que o VD ruim causava maior mortalidade hospitalar e o prognóstico pior, mas agora está provando, né? Então, a gente tem aqui uma tabela de análises univariadas e multivariadas para avaliar o endpoint primário. E na análise multivariada, o que foi observado? Então, quais são os preditores independentes? Idade, Euroscore 2 e a fração de ejeção do VD são os preditores independentes do desfecho primário desses pacientes. Então, a gente já imaginava, então, na idade, quem é mais velho, com certeza é pior. O Euroscore também. Mas agora, se foi visto que a fração de ejeção do VD também entra como preditor independente de mortalidade. E, em relação à superioridade da fração de ejeção do VD ao 3D, nessa análise multivariada separada que eles fizeram, então, parâmetros-chave de função do VD, tá? Strain longitudinal da parte do ventrículo direito e fração de ejeção pelo 3D. E a fração de ejeção pelo 3D foi muito variável independente associada, então, ao desfecho primário. Que, então, mostra que o ventrículo direito, nesse caso, pelo 3D, quem sabe fazendo o ventrículo direito também a gente extrapolando também pelo transtorácico, a gente possa ser usado também para classificar esse paciente como mau prognóstico, né? Em relação aos desfechos secundários exploratórios, existiu uma associação entre fração de ejeção reduzida e tempo de suporte ventilatório. Ou seja, a fração de ejeção mais alta do ventrículo direito foi associada com menor tempo de ventilação mecânica. A gente consegue perceber que quanto maior a fração de ejeção, nesse gráfico, menor o número de horas de ventilação mecânica. Coisa pelo suporte inotrópico. A fração de ejeção mais alta está associada com menor tempo de uso de inotrópicos. Então, embora essas associações sejam estatisticamente significativas, o estudo considerou que elas são consideradas leves em magnitude. Enfim, a gente pode acreditar nisso, mas isso não é assim, não foi assim, o objetivo principal do estudo.
Qual que é a implicação clínica, então, desse estudo? Primeiro, que a inclusão da fração de ejeção do VD pelo 3D na avaliação pré-operatória pode melhorar, então, a estratificação de risco, além dos scores atuais, como o score 2. E os pacientes com fração de ejeção reduzida do VD podem se beneficiar, então, de um monitoramento mais intensivo, ou então intervenções alternativas menos invasivas. Eles falam que a fração de ejeção do VD pode, até no futuro, mandar um paciente para uma cirurgia transcatéter e não como cirurgia cardíaca, pelo risco. E predição de recuperação. Essa fração de ejeção do VD ao 3D pode ajudar a prever tempos de recuperação mais longos, incluindo necessidade prolongada de ventilação mecânica e de suporte anatrópico. Então, o que se conclui? A fração de ejeção pelo 3D foi preditor mais forte de mortalidade ventricular ou de necessidade de dispositivo de assistência ventricular em todos os parâmetros de função do ventrículo direito. Então, essa fração de ejeção foi independentemente associada a esses efeitos após o ajuste pelo Euroscore 2. Então, o que o estudo sugere? O 3D deve ser feito, incluído na avaliação de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, com análise da fração de ejeção do ventrículo direito, o que pode melhorar, então, a estratificação de risco. É isso, Felipe. Espero que você tenha gostado. Trabalho bem interessante, né, Bárbara, que reforça a ideia da complexidade de avaliação da função sistólica do VD. A gente, obviamente, a maioria de nós não dispõe do Eco 3D para avaliação da função sistólica do VD rotineiramente, né, e mesmo no trabalho, a análise foi feita offline, não foi feita online, então não foi feita na hora do exame, ainda não é algo que é acessível para a gente fazer diariamente, todos os dias, mas sem dúvida essa é uma subpopulação muito específica de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, onde a avaliação uma avaliação mais detalhada e mais aprofundada faz sentido, né, no serviço especializado. Mas o grande ponto aqui é lembrar como a função sistólica do VD é algo complexo de ser analisado e como os outros parâmetros não acompanharam, né, nenhum dos outros parâmetros, até o strain da parede livre nesse trabalho teve dificuldade aí enfim, né, de manter a discriminação prognóstica. Então, trabalho muito bom, trabalho muito relevante aí, principalmente para quem, assim como você, trabalha com cirurgia cardíaca, né? Exatamente. E a gente que cada vez mais vai tendo acesso a aparelhos modernos, até a Philips tem essa reconstrução do ventrículo direito com função, a gente consegue dar pelo transtorácico essa informação para o cirurgião e torná-la relevante para ele, né? Quando acessível, muito. Sem dúvida, é uma ferramenta muito poderosa, sem dúvida nenhuma. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.